Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de produção textual, português, tá bom? Nossa segunda aula da semana. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, estejam tendo uma ótima semana. Quase chegando no finalzinho aí já da semana, né? Quinta-feira, né? Tudo bem. Bom, gente, vamos agora iniciar aqui nosso conteúdo. Vamos falar um pouco sobre o conto de suspense, que foi um dos gêneros que estávamos estudando na nossa última aula. Já peço que vocês abram seus livros aí de produção textual, o livro grosso do português, na página 22. Hoje vamos falar agora, continuar falando sobre esse gênero textual aí, que é o suspense, conto de suspense. E também trabalhar algumas questões da produção e da interpretação textual. Nas aulas de gênero, a gente aborda o gênero, aborda as características do gênero, e na aula de produção textual, a gente trabalha a interpretação desse gênero, tá bom? Analisando alguns elementos linguísticos referentes ao mesmo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Abram aí, por favor, na página 22. Vamos falar aí. Enquanto vocês pegam seus livros aí de português, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá? Ok, gente, então, coloquei aqui, página 24. 22, perdão. Vamos falar agora. Tem um texto aqui, cujo gênero é um suspense. Eu não vou realizar a leitura dele agora, porque vai demorar um pouquinho, né? Ele é um texto comprido, tem aí mais ou menos 3 páginas, como vocês podem ver. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, certamente vai levar um pouco de tempo, tá? Então, não vou fazer essa leitura agora com vocês. Eu peço que vocês façam aí em casa. Se possível, pausem o vídeo, façam a leitura. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Pronto. Se possível, pausem o vídeo, terminem a leitura desse texto e em seguida a gente continua, tá bom? Então, pausem aí, façam a leitura completa. Inclusive, na última aula eu tinha pedido para que vocês fizessem a leitura dele, né? Para quando chegasse aqui você já tivesse mais ou menos aí uma noção sobre o que. Porque como é um texto muito longo, se eu fosse ler, a gente ia perder muito tempo de aula. E aí a gente iria ter pouco tempo para a gente trabalhar, tá? O vocabulário dele está aqui, ó. Já coloquei aqui para vocês, ó. Cocheiro é quem guia o veículo puxado por cavalos. Presságios, sinais que dizem algo sobre o futuro. Pitorescas, engraçadas e divertidas. Intrícadas, de difícil acesso, emaranhadas. Ocaso, pôr do sol. Posse, aumente na parte de baixo do queixo, deixando lixado. Engendrados, originados, gerados, criados. Imprimir, dar, conceder. Caleche, carruagem de 2 assentos, descoberta na parte dianteira e puxada por uma parelha de cavalos. Incentivar, encorajar, exortar. E sibilar é assobiar. Bom? Pronto.
Agora vamos para os questionamentos, parte de discussão aqui. Bom, a gente tem aqui o primeiro. Que tipo de narrador identificamos nesse texto? Segundo, em que parte do texto precisamos identificar o narrador? Precisamente identificamos o narrador. Discuta com os seus colegas e professor. A opção por esse tipo de narrador contribui para a construção do suspense? Que trecho do texto você considerou mais assustador? Que elementos linguísticos utilizados pelo autor contribuíram para deixar essa passagem assombrosa? Essa resposta aí vocês vão realizar, tá? Beleza. Pronto, perdão, pessoal, estava respondendo uma dúvida aqui, tá? Pronto, agora a gente vai responder as questões aqui, tá bom? De interpretação textual também. Acompanhem-me aí, tá bom? Primeiro, o suspense predomina nesse texto com a intenção de cativar o leitor. Pensando nisso, releia o primeiro parágrafo e identifique o trecho em que o autor inicia o clima de suspense. Se é um gênero de suspense, pessoal, se é um conto de suspense, então é necessário que haja algumas palavras que vão cativar o leitor, deixar o leitor mais, sabe, interessado em saber o que está acontecendo. É como se fosse uma forma de fazer com que o leitor fique mais e mais curioso e desejoso de saber o que é que vai acontecer. Então, uma das frases aí no primeiro parágrafo que já confirma esse suspense é justamente essa frase. Há muitas coisas estranhas a se considerar. Tá? É uma das primeiras frases que você já começa a perceber um certo tipo de suspense, tá bom? Segundo, uma característica encontrada em Drácula que favorece a criação do mistério é o encadeamento de situações que envolvem o leitor e o direcionam para o desfecho da narrativa. Pensando nisso, indique duas ações ocorridas no segundo parágrafo que contribuem para a caracterização do suspense nessa obra. Aqui está a pergunta. Uma característica da Drácula é que favorece a criação do mistério. E que favorece a criação do mistério é o encadeamento das situações que envolvem o leitor e o direcionam para o desfecho da narrativa. Pensando nisso, indique duas ações no corpo do segundo parágrafo que contribuem para a caracterização. Certo? Vamos lá. O que ele quer dizer com essa pergunta aqui, pessoal, é que em alguns pontos de suspense existe um encadeamento, ou seja, uma sequência de ações que levam o leitor a ficar mais ainda curioso a saber algumas coisas. Então, em Drácula, isso não é diferente. Em Drácula, a gente percebe esse encadeamento de situações e direcionando o leitor para o desfecho, ou seja, para o final da narrativa, para saber o que é que vai acontecer. É como se fossem as preliminares, né? Eles começam falando um pouco sobre, dando um suspense mínimo, e as coisas vão ficando mais e mais suspeitas, até chegar a um ponto do leitor ficar até, sabe, curioso para saber o que vai acontecer, tá bom? Então, a resposta do segundo parágrafo é essa aí. O protagonista surpreende o cocheiro e uma mulher cochichando sobre ele. Pessoas que ouviram a conversa o olharam com expressão de pena. As pessoas falaram palavras que despertaram nele maus presságios, ou seja, mais impressões, mais pensamentos. Bom, agora vamos para o terceiro. Atente para as afirmativas. Primeiro, o suspense da narrativa se manifesta nas ações dos personagens e na descrição dos ambientes. Segundo, ao longo da narrativa,
percebemos uma gradação do suspense. Terceiro, o suspense é criado ao longo do texto até o clímax que ocorre no final. No entanto, o principal fato esperado não é narrado nesse excerto do romance. Vamos lá agora. Terceiro, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que acabou o espaço aqui. Essas são as alternativas. Então, não precisa copiar a pergunta, não. O suspense da narrativa se manifesta nas ações dos personagens e na descrição dos ambientes. Ao longo da narrativa, percebemos uma gradação do suspense, certo? O suspense é criado ao longo do texto até o clímax, que ocorre no final. No entanto, o principal fato esperado não é narrado nesse certo do romance. A resposta correta aí é a letra D. Primeiro, ou seja, todas estão corretas. Por quê? Primeiro, o suspense narrativa se manifesta nas ações dos personagens e na descrição dos ambientes. Vocês percebem que eles usam uma descrição muito suspeita dos ambientes. Usam adjetivos que deixam o ambiente um pouco mais amedrontador, tá? Deixa um pouco mais, sabe, aquele sentimento de medo, de curiosidade. Não apenas o ambiente, mas também os personagens. Os personagens, eles possuem características suspeitas. Drácula, por exemplo, nem se fala, né? Segundo, ao longo da narrativa percebemos uma gradação do suspense. O que é uma gradação? Ou seja, um aumento no suspense. É um degrau, sabe? Vai aumentando em grau em grau. Então, inicia com aquelas breves curiosidades e vai se estendendo, ficando mais e mais curioso, mais e mais suspeito. Então, sim, alguns contos de mistério e de suspense, eles já iniciam com suspense. E ao decorrer do tempo, eles vão resolvendo a questão, eles vão descobrindo a questão. Já outros tipos de suspense, eles também têm essa gradação. Eles iniciam e vão aumentando, vão ficando mais e mais suspeitos. Terceiro, o suspense é criado ao longo do texto até o clímax, que ocorre no final. No entanto, o principal fato esperado não é narrado nesse excerto do romance. Também está certo. A gente percebe com a resposta do segundo, a gente também pode responder o terceiro. O suspense é criado ao longo do texto, ou seja, ele vai aumentando até o clímax, que é a parte principal do enredo. Esse clímax aí, ele ocorre no desfecho do gênero, que é no final. Tá bom? Então, a segunda resposta complementa a terceira. Porque se ele tem uma gradação, então quer dizer que ele vai aumentando o nível de suspense. Tá? Então a resposta correta aí é a letra D. Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para o quarto aí, da página 23. Um dos principais elementos da narração é, logicamente, o narrador, isto é, a voz que narra a história. De forma geral, podemos dizer que o foco narrativo pode ocorrer de duas maneiras, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O narrador, em primeira pessoa, participa dos fatos narrados, ou seja, ele é também o personagem. Assim, para identificá-lo, basta observarmos as flexões dos verbos. Por exemplo, quando desci do carro, a rua estava deserta. Houve um barulho de passos no quintal. Entramos em uma casa abandonada. Deixa eu compartilhar aqui para vocês que estão sem livros, tá? Bom, isso aí foi o que eu acabei de ler, tá bom? Então, o que ele quis dizer aqui, pessoal, é que existem vários tipos de narradores, tá bom? Tem aquele narrador que é a pessoa que ela está se auto-narrando, está narrando a sua própria história. É o narrador em primeira pessoa, tá bom? É quando ele está narrando a própria história dele. Tanto é que quando ele vai se referir àquilo, ele usa ele mesmo como exemplo. Ele usa o próprio verbo na primeira pessoa do singular. Por exemplo, quando desci do carro, a rua estava deserta. Ouvi um barulho, entramos, entendeu? Então ele está se referindo a ele mesmo. Quando eu desci, eu ouvi, nós entramos, entendeu? Então a gente entende que o narrador ele está fazendo uma narrativa da sua própria história, ou seja, ele estava na história, tá bom? Dependendo da participação, lá, pronto.
Então, vai respondendo aqui, pessoal. Voltando como eu estava falando. Dependendo da participação do narrador, o personagem do enredo, ele pode ser protagonista ou coadjuvante. Já o narrador em terceira pessoa não participa das ações narradas. Nesse sentido, podemos dizer que a narrativa assume um caráter mais objetivo, haja vista que ele permanece de fora, limitando-nos a nos repassar o que vê. O foco narrativo em terceira pessoa normalmente ocorre de duas formas. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, utilizando o nosso quadro virtual, tá? Pronto. Narrador em primeira pessoa é aquele que narra sua própria experiência, ou seja, ele estava lá, tá bom? Um exemplo desse de narrador em primeira pessoa, por exemplo, o menino falou comigo e disse: eu não quero ir com você, mas eu logo respondi: você não tem escolha, tá? Então, aqui a gente vê um exemplo de uma narrativa em primeira pessoa, tá bom? A narrativa está na primeira pessoa. A gente está vendo aqui que ele está falando dele mesmo. Agora, existe narrador em terceira pessoa. Qual seria um exemplo desse narrador? O narrador em terceira pessoa, a gente ficaria, por exemplo, assim, ó. Deixa eu colocar uma explicação aqui. É aquele que narra a experiência de outra pessoa. Ou seja, ele não estava participando do relato. Exemplo. O menino falou com José e disse: eu não quero ir com você. Mas José logo respondeu: você não tem escolha. Então, vocês estão percebendo aqui, pessoal, que nesse caso aqui, ó, ele está usando a terceira pessoa. Um exemplo. Aqui ele falou eu e aqui ele falou José. Mas José logo respondeu, entendeu? Então, isso aqui, esse segundo aqui, é um exemplo de narrador em terceira pessoa. Ele não estava no relato, mas esse aqui, ele estava no relato, ele participou da experiência, ele presenciou a experiência, tá? O narrador em terceira pessoa, ele pode até ter presenciado, mas ele não estava lá na experiência, ele não participou do ato. Já o narrador em primeira pessoa, como ele usa ele mesmo, a gente entende que ele estava lá junto com as outras pessoas. Ele estava presente naquela situação. Tá? Mesmo ele pode ter o narrador em terceira pessoa, ele pode ter visto de longe alguma coisa do tipo, mas ele não participou das ações. Tá? Então essa é a diferença entre o narrador na primeira e na terceira pessoa. Tá bom? Pronto. Agora, quando a gente fala de narrador em terceira pessoa, a gente faz uma separação. A gente faz uma pequena separação dos dois. A gente tem uma distinção, tá? Narrador em terceira pessoa, a gente tem aí o narrador onisciente. Deixa eu botar aqui para vocês. Opa. Cadê o quadro? Pronto. Narrador onisciente. E a gente tem um narrador observador. Narrador observador. Professor, qual é a diferença entre ambos, entre o narrador onisciente e o narrador observador? O narrador onisciente, pessoal, é aquele que mesmo que ele não tenha estado lá, ele não participou da ação, mas mesmo assim ele sabe tudo da história, até o que os personagens estão pensando, tá? É aquele que mesmo não tendo participado da experiência, sabe tudo sobre o que aconteceu, bem como o que os personagens estavam pensando.
Tá? Narrador observador é aquele que apenas observa o relato, tá bom? Ele não tem muita informação para dar. É diferente do narrador onisciente, que ele sabe tudo, inclusive que os próprios personagens estão falando, estão pensando, tá bom? É aquele tipo de texto, por exemplo, a Turma da Mônica, né, quando diz assim, Joãozinho Cascão ficou pensativo, ele não queria ir. Então, esse é o tipo de narrador onisciente, que ele sabe até o que o personagem estava pensando. Então, ele vai conseguir dar mais detalhes para a gente. Já o narrador observador, não. Ele se limita a apenas saber o que estava acontecendo de fora. Ele não tem todo o conhecimento do que aconteceu ao decorrer da narrativa. Tá? Então, a gente tem esses dois tipos de narrador aí. Aí tem uma pergunta aqui que vocês vão responder em casa, tá bom? Que é o quarto quesito, tá bom? Que é o quarto quesito. Pronto. O quarto quesito, pessoal, ele vai do seguinte. Cadê? Pronto. Agora, voltando ao exceto Drácula, reescreva o terceiro parágrafo na perspectiva do narrador onisciente. Tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. A resposta ela é pessoal. Beleza? Nesse caso agora, você vai reescrever o parágrafo, o terceiro parágrafo, utilizando um narrador onisciente, ou seja, aquele narrador que sabe até o que os personagens estão pensando, tá bom? Nesse caso aqui, ele utilizou o narrador em primeira pessoa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Terceiro parágrafo, vamos lá. Primeiro parágrafo, segundo. Pronto, terceiro. Pronto. Quando escureceu totalmente, pareceu haver entre os passageiros uma grande excitação. Eles falaram isso tudo. Pronto. Aqui a gente percebe que ele usa o narrador na primeira pessoa. Então, ele estava participando do relato. A gente vê aqui, ó. Então, apareceu as montanhas aproximadas, estávamos entrando no Passo do Povo, uma varia delas. Ó, que eu tinha apreensão e temor que eu tinha visto no hotel em Bistritz, ou seja, então a gente entende aqui que o narrador, o tipo de narrador aqui, desse texto Drácula, é narrador em primeira pessoa. Então a gente entende que a pessoa que estava narrando, ela também participou da experiência, ela estava lá. Tá? Agora, nesse caso aqui, vocês vão reescrever esse terceiro parágrafo aqui, ó, quando escureceu totalmente, etc., tá? Até a outra parte aqui. Vocês vão reescrever utilizando o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo, tá bom? E na próxima aula a gente faz a correção. Essa atividade de casa, vocês vão mandar para mim no Classep, tá bom? Só não precisa escrever tudo, só até o próximo ponto, tá bom? Escrevam na forma do narrador onisciente, aquele que conhece todo o pensamento dos personagens, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana. Qualquer coisa vocês podem falar comigo no WhatsApp, que estou à disposição de vocês. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Bom descanso para vocês, tá? Vou deixar as anotações aqui rapidinho para que vocês possam anotar e em seguida eu vou finalizar a nossa transmissão aqui, tá, gente? Tchau. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bom descanso para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus, pessoal, e até lá. Não esqueçam de realizar a atividade e mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Não esqueçam, vou estar esperando receber e na próxima aula a gente faz essa correção. Tchau, gente.